O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou pela Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse: Efata, quer dizer, abra-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fazem ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos nos sentar, amados. Bom estarmos aqui para louvar e agradecer ao Senhor por todos os feitos que nós temos recebido dele. Que alegria chegar aqui e ver que como essa casa está bonita, irmã. Como essa comunidade está prosperando diante dos olhos do Senhor e dos homens. É maravilhoso ver como o povo de Deus trabalha. É maravilhoso ver o empenho dos irmãos. Amados, a palavra do Senhor vem trazer para nós alguns pontos fortes, alguns pontos que vai nos elevar a ouvir e crer um pouco mais na palavra do Senhor. Interessante que a palavra que ela vem trazer aqui são alguns pontos simples, mas que tem grande importância. O primeiro ponto é a multidão. A primeira coisa que Jesus faz aqui, quando vai curar este homem, é tirá-lo do meio da multidão. Esse é um ponto muito forte, é um ponto que eu fiquei refletindo. Por que, Jesus, tu fizeste isso? Às vezes, amados, nós estamos cegos, mudo e surdo no meio das multidões. Às vezes nós gritamos em meio a uma multidão e não conseguimos enxergar, ouvir ou falar. Aqui Jesus dá o primeiro ponto para a cura deste homem. Ele estava cheio, carregado de coisas que trazia da sua origem, porque esse homem ele não era surdo e ele não era mudo. Ele falava com dificuldade. Ao decorrer do tempo, isso ocorreu na sua vida. Isso veio ocorrendo na sua vida. Mas o primeiro ponto que Jesus traz aqui, que nos mostra, é às vezes que nós precisamos sair do meio das multidões. Às vezes nós estamos lotados de pessoas ao nosso lado, amigos, pessoas que nos levam a cair no pecado. E às vezes nós queremos nos aparecer diante dessas multidões. Esse é um ponto a qual nós temos que acreditar e presenciar na nossa vida. É o afastamento, às vezes que precisamos nos silenciar no Senhor. É sair do meio das multidões. Quantas e quantas vezes pessoas vão para bares, vão para as festas, porque querem se sentir atraídos, querem escutar, querem falar, mas não conseguem. Quando se voltam,
quando se retorna para as suas casas, tudo aquilo que ela achava que estava falando, estava escutando, volta tudo de novo. É uma depressão cada vez maior. A surdez continua, a mudez continua ainda na sua vida. Às vezes nós precisamos nos afastar de pessoas, de multidões, para escutar a palavra do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor. O interessante que tem um segundo ponto aqui, é o trabalho. Essa é uma palavra a qual nós falamos muito na igreja. Trabalho, amados, trabalhos. Porque às vezes não é só oração. Às vezes não é só oração, não é só vir aqui, ler a palavra do Senhor, fazer com que os irmãos levantem. Vamos levantar as mãos, vamos orar. Não é só isso. Antes disso, tem o quê? O trabalho. A arrumação da casa do Senhor. Não é verdade, minha irmã? Sempre tem que chegar alguém primeiro aqui e fazer o quê? Limpar as cadeiras, limpar o chão, arrumar o altar. Não é isso? Os músicos chegam, vai ajeitar o som, organizar ali o violão, afinar o violão, ver se está tudo certinho, os microfones. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos trabalhar. E isso é um ponto a qual Jesus nos mostra. Ele não foi, ele poderia muito bem chegar ali, colocar a mão sobre aquele homem, e o homem, curava, ele não precisava falar nada. Ele tinha poder para isso, mas ele quer nos mostrar que antes de qualquer coisa, precisamos trabalhar. Ele pega aquele homem e tira do meio da multidão. Já é um trabalho que ele está fazendo. Ele pegou e colocou os seus dedos no ouvido daquele homem, cuspiu com sua saliva, ele colocou na língua daquele homem. O que ele está fazendo? Jesus está fazendo aqui? Trabalhando. Ele poderia muito bem colocar a mão sobre aquele homem e falar, seja curado. Ou ele não poderia falar nada, ele tinha poder para isso, mas ele quer nos mostrar que o trabalho é importante no meio da comunidade. E às vezes, olha o que ele faz com aquele homem. E com ele mesmo, Jesus faz isso com o homem e com ele mesmo. Sai do meio da multidão para não se aparecer. Não é verdade? E ele ainda insiste em dizer, não conte a ninguém. Amados, às vezes nós viemos aqui, eu falo por mim mesmo, como uma pessoa que está buscando um meio de evangelizar, de pregar, de estar no meio do povo de Deus. E às vezes o orgulho nos pega. Às vezes o jeito em que nós estamos pregando, o jeito que nós estamos colocando à frente da obra do Senhor, nós queremos o quê? Nos aparecer. Muitas e muitas vezes. Eu tenho muito medo disso. Às vezes muitos irmãos me perguntam, mas eu não vejo foto sua lá, quando você prega, quando você está nas celebrações, eu não vejo isso no meio dos irmãos. Eu tenho medo disso porque eu sou humano. Eu posso pecar a qualquer momento. Dizer que eu sou maioral. Eu prego. Eu estou no meio das multidões. Isso, amado, é que Jesus faz. Nos ensina a humildade. Precisamos ter cautela, controle da nossa vida humana. Eu sou humano. Eu estava ali conversando com uma irmã. Eu estava falando para ela como nós, homens, principalmente os homens hoje, estamos vulneráveis a pecar constantemente. Eu vou sair aqui agora da igreja, eu posso pecar constantemente, porque as mulheres estão sem pudores hoje no meio da sociedade. Mulheres casadas que estão se vendendo prostitualmente, virtualmente, na internet. Quantas e quantas vezes nós vamos abrir uma página, até mesmo tipo assim, se você pegar, abrir a liturgia diária, lá no YouTube, do nada aparece uma propaganda de uma mulher nua, de outras coisas que nos levam a pecar. Antes mesmo de você estar vendo a palavra de Deus, você já está pecando. Hoje está tão fácil
Está tão fácil do homem ir para o inferno, de nós estarmos indo para o inferno, porque os nossos olhos estão tapados, nossos ouvidos estão tapados para a vida cristã, e estamos deixando essas coisas nos atingirem. Hoje, para andar na rua, nós temos que ver se o céu está limpo, se o céu está belo, bonito, e nós ainda levamos o jeito ainda de querer causar um acidente, porque nós temos que andar hoje na rua olhando para o céu. O céu está bonito, porque se olhar para baixo, encontra quem? A bendita mulher, quase nua, fazendo culpa e mostrando seus belos corpos. Não é isso? Então são coisas a qual nós temos que observar e lutar contra todos os dias da nossa vida. Amados, na segunda leitura, é interessante pontuar alguns pontos aqui, deixar bem claro, que é a acepção de pessoas. Não tem isso aqui na nossa igreja, não. Não tem, não. Eu nunca vi isso aqui na nossa igreja. Me lembro que em 1997, eu criei o primeiro grupo chamado Sombras, lá de Barra do Choça. Era um grupo a qual que tinha a função de evangelizar nas ruas, nas casas. Era uma coisa inovadora, moderna. As pessoas ficavam encantadas, porque era em torno mais ou menos de uns 15 a 20 jovens. Todos vestiam de preto, botavam luvas brancas, pintavam o rosto de branco e saíam evangelizando em todos os lugares. A intenção de Sombra era acompanhar a pessoa. O que a pessoa fazia, a outra estava ali atrás, imitando. Vocês já viram muito isso na internet, né? Nas redes de TV, nos programas de televisão, já viram muito isso. E eu criei este grupo. E aí, através desse grupo, eu resolvi criar um grupo de teatro. Aí eu fiz a primeira peça, escrevi a minha primeira peça, O Cego de Jericó. Mas a intenção dessa peça, O Cego de Jericó, era mostrar para a igreja a acepção de pessoas dentro da igreja. Eu peguei uma pessoa, vesti ele todo de mendigo, todo rasgado, sujo, com saco, com um bocado de lata, e botei do lado da igreja, na porta da igreja. E ali, aquela pessoa ia ficar pedindo esmola, me dá esmola, me dá uma moeda. Essa era a intenção da pessoa. E ali, passou o tempo todo, as pessoas entravam, às vezes um ou outro irmão jogava uma moedinha para o cego, para a pessoa que estava ali, mas eu não vi uma pessoa chegar para aquele irmão, pregar e falar para ele: entre que a casa é sua também, entra porque aqui nós não temos acepção de pessoas, essa casa é uma casa de leprosos, é uma casa de doentes, eu estou doente, eu estou aqui para ser curado. A acepção de pessoas não pode acontecer nesta casa, aonde que eu sou mais bonitinho, aonde eu estou mais vestido, tem um lugar de honra dentro da casa do Senhor, onde vem uma pessoa que está ali fora, necessitada, precisando, e nós não damos um lugar para ela, porque ela está suja, ela está imunda, ela está doente, ela está leprosa. Mas cadê a acepção de pessoas aqui? Que a palavra de Deus fala. Nós estamos vivendo apenas páginas. Uma coisa interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, está escrito, a Bíblia Sagrada. É assim que está escrito? É assim? Eu não escutei a assembleia. Como é que está escrito na Bíblia? Ela é sagrada? Não é. Como é que não é? Fale, amados. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é sagrada. A palavra de Deus, ela é sagrada. No momento em que você pega a palavra de Deus, a Bíblia, e começa a ler, a debulhar
a palavra do Senhor, você deve viver esta palavra sagrada. Então ela se torna sagrada no momento em que você começa a debulhar, começa a comer estas páginas. Você vai começar a entender por que ela é sagrada. Porque ela se renova todos os dias. Todos os dias. Você pode ler a Bíblia todinha, mas se você voltar de novo, no início, você vai ver que ela vai se renovando. Deus vai lhe colocando algo novo. Ele está dizendo, esta palavra é sagrada. Essa palavra é sagrada. Mas muitos de nós não temos a palavra de Deus como sagrada. Não temos. Essa é a verdade. Nós estamos perseguindo Jesus dentro da igreja. E não estou falando apenas só dos irmãos que estão sentados, não. Estou falando de nós mesmos que estamos à frente de alguma coisa. Às vezes nós, arrumamos confusão com tudo. Com tudo. Às vezes nós estamos aqui, o irmãozinho colocou essa toalha. Não, mas aquela toalha não tá boa. Vamos ver ali. Mas ele não teve a coragem de ir lá com o irmão, ajudar o irmão, mas está ali, fofocando, metendo a língua do irmão. Não é verdade? Irmãos, precisamos trabalhar em prol de algo melhor para a casa de Deus. Precisamos buscar os milagres. Eu creio em milagres na casa do Senhor. Eu creio em milagres na casa do Senhor. Será que Deus deixou de fazer milagres nos dias de hoje? Será que os surdos não escutam mais? Os mudos não falam mais? Será que nós estamos vindo aqui só para o protocolo na casa do Senhor? Apesar que nós não podemos apenas olhar para os milagres e olhar assim para o céu, para as coisas do alto, aonde nós vamos estar em uma nova Jerusalém, em um novo lugar, aonde Deus preparou um lugar. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para cada um de vós. Mas amados, enquanto nós estivermos aqui, precisamos dar um pouco mais da nossa humanidade para os nossos irmãos que estão nas ruas, que estão necessitados. Você não pode sair da igreja com o nariz empinado, achando que você já é curado, que você já é santo, que você já tem Deus no coração, e que a pessoa que está passando ali, que saiu, seja lá de onde for, que não tem Deus, quem sabe aquela pessoa no último momento se converte, vai para o céu, e você que passou a sua vida toda dentro da igreja, orando, debulhando ali o rosário, perde a sua salvação. É questão de tempo. Nós pregamos muito aqui a respeito da recepção de pessoas, mas será o que nós estamos fazendo a respeito disso? Porque aqui se diz que é uma casa de leprosos, mas cadê essas pessoas? Porque a maioria de nós estamos sentindo todos sãos, todos curados, todos já estão curados, estão escutando, estão falando, mas será que está escutando a voz do Senhor? Será que está falando a voz do Senhor, a palavra de Deus? Precisamos escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Não é apenas os milagres. Eu creio em milagres. Sabe, muitas pessoas olham para Jesus Eucarístico e não acreditam no que é capaz de fazer. Mas eu vou te falar algo, meu irmão. Antes de eu ser católico, eu odiava a Eucaristia. Antes de eu ser católico, eu odiava a igreja católica. Antes de qualquer coisa, eu não suportava passar diante da igreja católica. Mas sabe o que aconteceu um dia? Eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Eu fui curado através da Santa Eucaristia. E o que é mais impressionante, a primeira vez que eu fui na missa, me convidaram para ir numa missa, eu odiava o padre. A primeira missa, o padre celebrou quase 4 horas
de missa. Eu saí de lá querendo matar aquele padre. Meu Deus do céu, como é que eu vou para uma missa e fico 4 horas assistindo a missa? Mas aí uma pessoa chegou, olha, uma pessoa, eu era uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, uma pessoa que estava rasgada por dentro, que precisava de Jesus, e eu só precisava de uma palavra, para poder entender o que esta igreja, o que Jesus fez sobre esta igreja, é capaz de fazer os milagres, a qual vocês, talvez nós não conseguimos enxergar. Mas a pessoa disse assim para mim: você diz que crê em Cristo, volte lá e fale com Ele. Foi a única coisa que a pessoa falou para mim. E eu voltei de novo à igreja, com o mesmo padre. Naquele dia, com o mesmo padre ainda, eu cheguei. Eu falei: meu Deus, como é que eu posso voltar na igreja com o mesmo padre, sair falando mal dele, xingando ele? Ah, meu Deus, aquele careca, gordo, velho. Sabe, eu saí xingando o padre. Mas eu estava doente, eu estava o quê? Surdo. Eu estava surdo naquele dia. Mas eu voltei e falei: Senhor, se Tu estás mesmo aqui, nesta igreja, dá em mim a conversão. Me mostra que Tu realmente está na igreja. Naquele dia, amados, eu me lembro que eu ajoelhei. O terceiro banco, vindo de lá para cá, da igreja, eu ajoelhei. E eu passei um bom tempo ajoelhado orando. Fazia tempo que eu não orava, fazia tempo que eu não buscava o Senhor. E naquele dia eu busquei o Senhor de verdade, de coração. E algo aconteceu comigo, os meus olhos se abriram, os meus ouvidos se abriram naquele dia. E quando o padre, ele estava ali, consagrando a Santa Eucaristia, eu me lembro que ele levantou Jesus assim, e raios saíram da Santa Eucaristia, e me tocou naquele dia. Naquele dia eu pude ver o poder que a Santa Eucaristia faz no ser humano, porque fez em mim. E eu mudei a minha vida e falei: Senhor, eu sei que Tu estás no meio da igreja. Eu acredito, Senhor, que Tu pode curar os leprosos, porque eu fui curado naquele dia. E hoje, amado, eu sou ministro da Eucaristia e sou apaixonado por Jesus. Hoje eu me sinto um guardião da Santa Eucaristia e desta igreja. Eu não posso me deixar ser levado pelos momentos de raiva. Eu não posso me deixar apenas ver porque um irmão me falou mal de mim, porque um irmão falou mal do padre. Não, eu tenho que olhar para Jesus eucarístico. Eu tenho que olhar para Jesus e perceber que os meus ouvidos estão tapados e que precisam abrir. Os meus olhos precisam abrir. As escamas que estão sobre nós precisamos cair. As algemas que nos prendem todos os dias, na televisão, na internet, em outros lugares, em festas, bares, essas algemas precisam cair, porque Cristo está nos libertando todos os dias, mas nós precisamos dar lugar. Você só precisa se converter, você só precisa acreditar verdadeiramente na palavra de Deus. Vamos nos colocar, amados, diante desta palavra. Ela é santa, mas ela só se torna santa na sua vida quando você acredita nela. Eu creio, amados. Repita comigo: eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que sou liberto. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, desculpa, Senhor, desculpa pela nossa humanidade, desculpa, Senhor, que às vezes nós somos cegos, somos surdos, não conseguimos expressar o nosso amor a Ti, somos egoístas, Senhor. Quantas e quantas vezes nós queremos que
coisas vão acontecer conosco, coisas materiais, e nós conseguimos essas coisas com facilidade. Mas quando falamos de Ti, parece que o Teu amor não consegue adentrar dentro de nós. Parece que o Espírito Santo de Deus não permanece mais em nós. Nós queremos ser atraídos por Ti, Deus. Nós queremos ser atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça. Queremos ser salvos, Senhor. Pelo poder da oração, somos curados. Pelo poder da Tua palavra santa. Senhor, o nosso testemunho, Senhor, poderia arrastar multidões, mas nós temos vergonha, Senhor, às vezes de falar do quanto nós crescemos dentro da igreja, mas nós falamos mais de coisas fúteis do que mesmo da Tua palavra. Senhor, mande o Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender e observar, Deus, a cura que está acontecendo dentro de nós. Vai nos curando, Senhor, dessas chagas malditas, desses momentos a qual nós estamos vivendo humanamente, Senhor. Deus, não permita que nós sejamos atraídos pelas coisas mundanas, mas que nós possamos ser atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça, que nós possamos crer, no Teu amor, que nós possamos crer nessa redenção do Teu Espírito, Senhor. Queremos sair daqui hoje transformados, libertos, Senhor. Nos liberta, me liberta, Senhor. Eu tenho tanta coisa em mim que precisa ser liberto. Eu tenho tanta coisa em mim, Senhor, que precisa ser mudada. Tu sabes, Tu conheces, Deus. E por isso, Senhor, que nesse domingo, nesse momento único que nós temos contigo, toque, Senhor, toque com Tua saliva sobre nós e nos cure, Deus, da nossa mudez espiritual, da nossa cegueira espiritual, da nossa mudez espiritual. Que as escamas caiam por terra em nome de Jesus. Que caiam por terra toda a maldição lançada sobre nós, para a honra e glória do Teu nome. Os erros que